Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tópico que é, no mínimo, fascinante. Uma língua que não foi criada para substituir nenhuma outra, mas sim para construir pontes entre todas elas. Vamos falar sobre o Esperanto, uma solução muito engenhosa para um dos desafios mais antigos da humanidade. Como é que a gente se entende num mundo com milhares de vozes diferentes? Para a gente entender por que uma língua como o Esperanto sequer foi pensada, primeiro a gente precisa ir até a raiz do problema. E essa nossa viagem começa com uma história muito, mas muito antiga. Essa é a grande questão, não é? A ideia de um mundo fragmentado por diferentes jeitos de falar é algo que está bem fundo na nossa cultura e foi imortalizada num mito que, provavelmente, quase toda a gente conhece. Pois é, a história de Torre de Babel, lá do livro do Gênesis, funciona como uma metáfora superpoderosa. Diz a lenda que, depois do dilúvio, toda a gente falava a mesma língua. E, unidos por uma ambição gigante, decidiram construir uma torre que chegasse até ao céu. Para travar esse plano, Deus simplesmente confundiu a língua deles. E o resultado? A humanidade espalhou-se pelo mundo e daí nasceram as milhares de línguas e culturas que a gente vê hoje. Ok, deixando o mito um pouco de lado e voltando para o mundo real, a dimensão da nossa diversidade de línguas é uma coisa de loucos. Alguém tem um palpite de quantas línguas são faladas hoje, neste exato momento no planeta? A resposta, pode surpreender. De acordo com os dados mais recentes, existem cerca de 7.164 línguas vivas no mundo. É um mosaico incrível da expressão humana, espalhado por todos os cantos do planeta. Só que essa diversidade toda é muito frágil. Muitas dessas vozes, dessas formas de ver o mundo, correm o risco de se calar para sempre. E isso leva-nos a uma pergunta ainda mais séria. O número é assustador. Quase metade de todas as línguas do mundo, cerca de 3.170, estão ameaçadas. E cada vez que uma língua morre, não é só um conjunto de palavras que se vai. É uma perda imensa de cultura, de conhecimento, uma visão única sobre o mundo que desaparece para sempre. Mas é exatamente deste cenário, deste desafio de divisão e de perda, que nasceram algumas das ideias mais fascinantes. Como a ideia de criar uma ponte, uma língua comum que pudesse unir as pessoas, mas sem apagar as suas próprias identidades. Essa busca deu origem ao que a gente chama de línguas construídas, ou, no termo técnico, conlangs. Ao contrário das línguas que a gente conhece, que evoluem organicamente durante séculos, as conlangs são projetadas. Elas são desenhadas com um propósito, como, por exemplo, facilitar a comunicação entre pessoas de todo o mundo. E o Esperanto não apareceu do nada, ele faz parte de todo um movimento. Antes dele, por exemplo, tivemos o Volapük, que foi a primeira língua do tipo a fazer sucesso global, mas era bem complexa. Logo depois veio o Esperanto, com o foco total na simplicidade e na neutralidade. E mais tarde ainda, a Interlíngua, que tentou uma abordagem mais natural para quem já falava línguas europeias. E o cérebro por trás do Esperanto foi Ludwig Zamenhof. Ele era um médico que vivia em Białystok, uma cidade na Polónia de hoje, que na época era um caldeirão de culturas, línguas e, infelizmente, conflitos. Ele sonhava com uma ferramenta neutra que pudesse ajudar a promover a paz. Em 1887, usando o pseudónimo Dr. Esperanto, que significa aquele que tem esperança, ele publicou o seu projeto. Certo, mas o que é o Esperanto, afinal de contas? Como é que essa língua, que nasceu de um ideal tão bonito, funciona na prática? Vamos ver o que está no coração dela. A genialidade do Esperanto está, sem dúvida, na sua simplicidade e na sua lógica. Primeiro, a pronúncia é 100% regular. Cada letra tem um som, e só um. Lê-se exatamente como se escreve. Segundo, a gramática tem apenas 16 regras básicas. E o melhor de tudo, não há exceções. E terceiro, a forma como as palavras são construídas. Com um número relativamente pequeno de raízes, a gente consegue criar milhares de palavras novas usando prefixos e sufixos. É como se fossem peças de Lego. E essa elegância não passou despercebida, não. O famoso linguista e escritor Humberto Eco, que passou a vida a estudar a busca por uma língua perfeita, elogiou o Esperanto dizendo que ele é super económico e eficiente. É basicamente um design muito inteligente. E agora, uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. J.R.R. Tolkien, o mestre que criou as línguas élficas de O Senhor dos Anéis, também era um fã. Como um especialista em línguas, ele reconheceu a beleza e a coerência na estrutura do Esperanto. E convenhamos, um elogio vindo dele tem um peso enorme. Bem, agora vamos ver como o Esperanto deixou de ser só uma ideia num livro para se tornar a base de uma comunidade real, global e muito ativa. A semente que Zamenhof plantou realmente floresceu. Hoje,
Existe uma comunidade de falantes em mais de 120 países, e esse espaço cultural, que não tem fronteiras, é chamado carinhosamente Esperantujo. que a gente poderia traduzir como o mundo do Esperanto. Um dos pilares desta comunidade é o Congresso Universal de Esperanto. É um encontro anual que acontece, pasmem, desde 1905. Pensem nisto, este evento sobreviveu a 2 guerras mundiais e continua mais forte do que nunca. Em 2015, celebraram o 100º Congresso e em 2024, pela primeira vez, o encontro aconteceu em África. É a prova viva de uma comunidade resiliente e verdadeiramente global. E essa comunidade criou uma cultura riquíssima. Não se trata só de falar a língua, trata-se de viver através dela. Existem dezenas de milhares de livros, tanto obras originais como traduções famosas, música de todos os géneros imagináveis, revistas, rádios online, podcasts. É um ecossistema cultural completo e vibrante. Tudo bem, a história é incrível. Mas vamos ser sinceros, uma ideia que nasceu no século XIX ainda tem lugar no nosso mundo superconectado do século XXI? Vamos ver porque a resposta é um grande sim. A importância do Esperanto foi reconhecida nos mais altos níveis. A Unesco, que é o braço da ONU para a educação, a ciência e a cultura, aprovou não uma, mas 2 resoluções que destacam o valor do Esperanto para promover a paz e a compreensão entre os povos. Os objetivos do movimento hoje em dia estão muito bem definidos, por exemplo, no Manifesto de Praga. A visão moderna do Esperanto não é sobre substituir línguas, muito pelo contrário. A ideia é promover uma comunicação mais democrática, onde ninguém tem uma vantagem por falar a língua dominante. É visto como uma ferramenta para proteger a diversidade, oferecendo um terreno neutro para o diálogo. E eu acho que tudo isso se resume nesta frase linda em Esperanto: Esperanto estas tchias kainanias, que significa o Esperanto é de todos e de ninguém. Ele não pertence a nenhuma nação, a nenhuma cultura dominante, ele pertence a toda a comunidade que o usa. E isso deixa-nos a pensar, num mundo que busca cada vez mais equidade e conexão, qual é o verdadeiro potencial de uma língua que não pertence a ninguém em particular, mas sim a toda a humanidade?